Boa noite, meus amados. Que a melhor, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre sua vida, sobre sua família, neste dia. Gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias, por favor. No Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Nós só vamos ler os versículos 25 a 26, mas eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Evangelho segundo João, capítulo 11, nós vamos ler os versos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Paizinho, obrigado por esta palavra. Espírito Santo do Senhor, visita-nos nesta noite, trazendo vida a esta palavra. Visita os corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, das pessoas que nos visitam, daquelas que vão assistir pela internet, Deus, aquelas que vão assistir depois, Deus. Deus, por favor, visite o nosso coração, trazendo o conforto, o consolo para as nossas vidas. Pai, que o meditar do nosso coração essa noite seja agradável, com os que suba em aroma agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, eu falando sobre Jesus, eu falei que Jesus é o maior milagre. Jesus é o maior milagre. Quando nós entoamos desde o primeiro hino, nós falamos sobre Jesus, nós cantamos sobre Jesus. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Nesta noite, eu gostaria de meditar com os queridos sobre o tema Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Quando nós olhamos para este Evangelho, segundo o relato de João, eu gostaria que você adiantasse um pouquinho a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 20, mas eu gostaria que você não tirasse da sua mente: Jesus é suficiente. No capítulo 20, versículos 30 e 31, ele vai dizer: na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu
nome. O propósito desse livro, o objetivo do Evangelho de João é mostrar a suficiência de Jesus. Nós não precisamos de mais nada a não ser Jesus. Jesus é suficiente na sua vida. Jesus é suficiente no seu lar. Jesus é suficiente no seu trabalho. Jesus é suficiente. Se você fizer essa pergunta no seu coração, você tem Jesus já em seu coração? Se Ele é suficiente, você já o tem em seu coração? Você crê que Jesus é suficiente para a sua vida? Jesus é suficiente para você. Queridos, quando nós olhamos para o propósito desse Evangelho, nós vamos ver que o evangelista, que o discípulo de Jesus, escolheu 7 sinais. Ele escolheu 7 milagres para apontar a suficiência de Jesus. Para apontar que você crendo na suficiência de Jesus, você tem vida e vida em abundância. O texto que nós lemos, ele vai dizer para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A suficiência de Jesus. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Mas o evangelista deixou uma pergunta, dizendo: você crê nisso? Você que está aqui dentro desse santuário, você que veio a este santuário, você que veio esta noite, você crê nisso? Nessa suficiência de Jesus? Você crê? Então eu vou falar para você, nessa noite, que Jesus é suficiente, usando os 7 sinais que Ele usou, que o evangelista usou, para deixar registrado para mim e para você nessa noite, dos 7 milagres de Jesus, dos 7 sinais de Jesus. Não perca isso no seu coração. Primeiro milagre de Jesus está revelado em João o evangelista. O primeiro sinal está registrado no capítulo 2, do verso 1 até o versículo de número 11. Este primeiro sinal, queridos, ele mostra Jesus sendo convidado para uma festa de casamento. Jesus foi convidado para a festa, só que durante essa festa faltou vinho. E a mãe dele procura Jesus, dizendo o seguinte: filho, faltou o vinho. E ele pede aqueles serventes, ele pede aqueles servos, ele pede para aqueles homens encher 6 talhas de água. Queridos, observa, eles encheram de 6 metretas, aproximadamente quase 600 litros de água. E Jesus pediu para aqueles servos pegar aquela água e levar até o amigo do noivo, para mostrar, para que um amigo do noivo pudesse provar da água, bem sabendo os servos que era água.
Quando quando o amigo do noivo prova aquela água estava transformada. Aquela água foi transformada de água em vinho. E aquele homem vai até o noivo e diz o seguinte: todos servem o melhor. Todos servem o melhor vinho primeiro, para depois servir o inferior. Você fez diferente. Você escolheu servir o melhor. Queridos, o texto vai dizer bem claro que as pessoas que encheram aquelas talhas, elas sabiam que era água. Mas o mestre, o amigo do noivo, não sabia. Quando eu penso em Jesus suficiente na sua vida, é esse Jesus que vai transformar a sua vida e a minha vida, dia após dia, no melhor. Deus vai transformar a nossa vida, dia após dia, para o melhor. Jesus tem o melhor para nós, Jesus tem o melhor para a sua vida, Jesus tem o melhor para o seu casamento, Jesus tem o melhor para você. Ele vai transformar dia após dia, mas a pergunta é: você crê nisto? Você crê nisto? O segundo milagre que Jesus faz, que está registrado, existem aproximadamente, queridos, mais de 40 milagres registrados nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos. Mas o escritor de João, o evangelista João, só escolheu 7. Por que 7? Porque ele está dizendo: é suficiente o 7. É completo o 7, é perfeito o 7, para mostrar para você a suficiência de Jesus. Contudo, a pergunta é: você tem convidado Jesus para a sua vida? Você crê nisto, que Jesus tem o melhor para você? Então este foi o primeiro sinal registrado no Evangelho. O segundo sinal, queridos, está registrado lá no capítulo 4, a partir do verso 46 até o verso 54. E, queridos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, o segundo sinal. E se você observar o verso 54, o verso 54 vai dizer: foi este o segundo sinal. Um oficial do rei chega para Jesus e fala o seguinte: esse oficial do rei, segundo os relatos que nós temos, ele morava em Cafarnaum. Ele morava em Cafarnaum. E Jesus estava em Caná da Galileia, aonde ele havia transformado a água em vinho. Então Jesus está em Caná. Esse oficial sai da sua cidade e vai até Jesus e diz para Jesus que o filho dele, o servo dele, estava doente. É muito próprio quando você pensa, Jesus vai dizer para ele: vai, disse Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus. Crer. Queridos, este menino, o registro vai mostrar, o evangelho vai mostrar que este homem foi embora, e ele chegando perto da sua casa, os seus servos chegaram: o teu filho vive, o teu filho está vivo, o teu filho está vivo.
E ele pergunta: a que horas? A que horas isto aconteceu? A que horas isto aconteceu? E quando informaram o horário, ele falou: foi neste momento, foi nesta hora que Jesus disse que ele vive. Você crê nisso? Você crê nisso? Que Jesus é suficiente, não só para transformar água em vinho, mas para curar um filho de um oficial. Terceiro sinal que esse evangelho traz para nós. Capítulo 5, do verso 1 ao verso 18. Ele vai curar um paralítico no tanque de Betesda. 38 anos. Queridos, naquela época era normal se ter tanques com o deus Asclépio. Asclépio. Quem era o deus Asclépio? Se você for na literatura e olhar para o símbolo da medicina, você vai ver esse deus chamado Asclépio. Então o que acontecia? As pessoas tinham tanques e mais tanques. E este tanque estava perto do templo porque ficava mais próximo do templo. 38 anos. 38 anos. E Jesus disse para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Queridos, quando você olha para um relato desse, você crê que Jesus pode fazer isso, porque Ele é suficiente, Jesus é suficiente. E Ele diz para aquele homem de 38 anos, entrevado, paralítico, um homem que não poderia ter liberdade nenhuma, Jesus disse para ele: levanta, levanta, anda. Este é o terceiro sinal que o evangelista escolheu para dizer: você crê em Jesus? Você já convidou Jesus para a sua vida? Você já convidou Jesus? Você tem certeza que Jesus é suficiente na sua vida? O quarto sinal está no capítulo 6, amados. No capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. O mais interessante é que quando você olha para nós temos duas multiplicações de pães, mas especificamente o evangelista João só escolheu um. E é muito interessante porque quando ele chega para os discípulos, ele fala assim: olha, tem uma multidão, seguia uma multidão numerosa, porque tinha visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e se assentou ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que a grande multidão vinha para ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Um discípulo chega para Jesus e diz assim: Senhor, só tem 5 pães. Só tem 5 pães e 2 peixinhos. O que nós vamos fazer com 5 pães e 2 peixinhos para alimentar esta multidão? Amado, Jesus é suficiente. Ele é tão suficiente que o texto vai relatar no verso 14: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram:
este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para declararem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Você crê nisto? Jesus é suficiente na multiplicação dos pães. Quinto sinal, está no mesmo capítulo 6, do verso 16 até 21. 6, 16 a 21. E é muito próprio esse sinal que Jesus vai escolher, que o evangelista João vai escolher, que é Jesus andando por sobre as águas. Você crê nisso, meu amado? Dessa autoridade de Jesus, dessa suficiência de Jesus, de andar por sobre as águas. Então esse foi o quinto sinal que ele escolheu para mostrar. Você crê nisto? Se você crer nisto, você tem vida eterna. Porque esses sinais foram registrados para que possamos ter vida e vida em abundância. Sexto sinal, está no capítulo 9 do Evangelho de João. Abre lá, não deixe só o Isaac mostrar para nós, não. Mas no capítulo 9, do versículo 1 até o verso 41, tem a cura de um cego de nascença. O engraçado aqui, que Jesus faz um cuspe, faz uma pasta e coloca sobre os olhos do cego. E depois que tudo isto acontece, ele entra no templo e ali todo mundo encontra, mas peraí, você não era aquele cego? Quem fez isso com você? Ele falou assim, eu não sei. Mas Jesus veio entrando para dentro do templo, e Jesus diz para ele, olha, o que Deus fez na sua vida, guarde em seu coração, crê nisso. E ele corre para as tais autoridades e vai dizer para as autoridades, foi Jesus, porque Jesus é suficiente. Ele simplesmente curou um cego de nascença. E o último sinal que ele escolheu, o evangelista escolheu para nós, foi o que nós lemos. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro. Na transformação do vinho, queridos, Jesus é melhor para a minha casa, Jesus é o melhor para a minha vida. Onde falta empatia, capacidade de se identificar, Jesus se identifica. Não era a festa do casamento dele, mas ele se identificou. Jesus teve afeição, Jesus teve afeto, Jesus teve afinidade, Jesus mostrou amizade, mas Jesus mostrou amor. Este é o primeiro sinal. Jesus é o melhor para a sua vida. Jesus aqui, ele se colocou no lugar do noivo, porque era desonra para o noivo. Quando ele cura aquele oficial, o filho daquele oficial, ele diz que Jesus é a cura. Onde falta saúde, Jesus é a cura. Quando ele cura aquele paralítico, ele diz, eu sou a liberdade. Jesus é liberdade. Jesus não tem mais escravidão. Em Jesus não tenho mais escravidão. Quantos de nós andamos paralíticos? Nós não temos liberdade nenhuma.
Jesus tem uma liberdade para nós, total, queridos. Tanto psicológica, como ideológica, como religiosa, como física. Jesus é suficiente. Quando Ele multiplica os pães, Ele diz assim, Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se você observar na tentação de Jesus, você vai ver que o próprio Satanás vai dizer para Jesus, transforma essas pedras em pães. Jesus não faz, mas aqui no Evangelho, Jesus multiplica, porque Ele é o pão vivo. Jesus é o alimento para a sua vida, Jesus é o alimento para a minha vida. Jesus é o alimento. No quinto sinal, quando Jesus anda sobre o mar, é o Jesus que não é uma utopia. Jesus não é uma utopia. Jesus não é um sentimento, Jesus é uma pessoa, e essa pessoa anda sobre o mar. Onde falta perspectiva, Jesus é suficiente. Onde falta sonhos, Jesus é suficiente. Jesus cura um cego. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Jesus ressuscita Lázaro, dizendo para mim e para você, eu sou a vida. A vida é Jesus. Jesus tem vida em abundância para as nossas vidas. O mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, ele vai dizer assim, o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Mas por favor, todas as vezes que você ler esse versículo, completa a leitura desse versículo, por favor. Porque ele vai dizer, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ainda que morra, viverá. Sabe, queridos, esse livro de João, do capítulo 1 até o capítulo 2, foi escrito para que eu e você cresçam, para que eu e você creiam, para que tu creia, para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 12, Jesus é suficiente para que eu e você pudéssemos crer nele. Você crê em Jesus? Você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador? Suficiente Salvador. Do capítulo 13 até o 21, ele vai apontar para esta vida, para que tenham vida e vida eterna. Queridos, eu gostaria de tirar 3 lições para a nossa vida, dessa suficiência de Jesus. Jesus é suficiente em qualquer situação da minha vida e da sua vida. Talvez seu casamento, talvez a cura, talvez você perdeu as esperanças por 38 anos, talvez você não tem nem o que comer no dia de amanhã, talvez você perdeu as esperanças, você não tem mais sonho, você não pensa mais nada, você acabou tudo. Eu vou dizer para você, afirmar para você, Jesus é suficiente, creia nele. Morri na cruz por ti. Vivi assim por ti. Jesus é suficiente. Volte, por favor, no capítulo 11, versículo 3. A primeira lição que eu preciso trazer para você. Você precisa convidar Jesus para a sua vida. Em todos os milagres, em todos os sinais que nós temos registrados no Evangelho de João, em todos eles há um convite de Jesus, há um convite: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim.
Há um convite de Jesus para a minha vida e para a sua vida, meu amado. Convide Jesus para o seu casamento. Convide Jesus para a sua vida. É a primeira lição que nós precisamos tirar. Nós precisamos convidar Jesus. Mas se você observar, Jesus amava tanto aquela família, que diante da cena tão terrível, que era aquela caverna, o seu amigo Lázaro jazia 4 dias. A irmã chega e fala assim: Senhor, não, já não cheira bem. Quantas vezes, queridos, a gente está nessa situação? Não cheira bem, não é esse cheiro desagradável, não é que muitas vezes nós sentimos com o nosso nariz, os nossos narinas. Mas quantas vezes nós estamos tão desesperançados, queridos? Não. Já são de 4 dias. Jesus chora diante da situação, queridos. Jesus chora diante daquela situação. Quanto Jesus tem chorado pela sua vida, meu amado? Quanto Jesus tem chorado para ver a sua família remida aos pés de Jesus? Quanto Jesus tem chorado? Jesus é suficiente, queridos. Convide Ele para morar em sua vida. Convide Ele, convide. O verso 3: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Segunda lição que eu e você precisamos tirar: crer nisso. Você precisa convidar Jesus para a sua vida. Jesus é suficiente. Versículo de número 39, queridos. Tem uma expressão aqui que é a coisa mais linda do mundo. Jesus vai fazer o milagre de Lázaro, mas tem algumas atitudes, queridos, que eu e você precisamos fazer. Ele espera que eu e você façamos essa noite. Primeiro, de convidá-lo para fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Versículo de número 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Sabe, queridos, quantas pedras impedem de vermos Deus, em vermos Jesus? Quantas pedras nos impedem de crer que Jesus é o Filho de Deus? E crendo nele temos vida eterna. Você sabe, meu amado, a religiosidade nos impede. Então Jesus está pedindo essa noite: não seja religioso. Nós estudamos na escola dominical sobre a superficialidade. Sabe, queridos, um viver do crente superficial, sem mergulhar no Senhor, sem confiar plenamente no Senhor, é uma pedra. O pecado da mentira é uma pedra. Queridos, e quantos pecados que eu posso aqui enumerar, e você ainda pode me ajudar, que nós possamos ainda criar quais são as pedras que nos impede de ver, impede de crer. Tire a pedra, meu amado. Esta noite é a hora oportuna, é o tempo oportuno para mim, para você, para tirarmos a pedra. Tira a pedra da incredulidade, tira a pedra da superficialidade, tira a pedra: meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Tira a pedra, meu amado.
Jesus é suficiente. Então, a primeira lição: convide Jesus para a sua vida. Convide Jesus para a sua boca. Convide Jesus para as suas mãos. Convide Jesus. Mas tire a pedra. Tira a pedra. Meu amado, quando ele tirar uma pedra, olha o que a irmã dele vai dizer: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Jesus não se atrasou, queridos. Quando ele quando ele recebeu a mensagem que o amigo dele, aquela pessoa que ele amava, aquela pessoa amada por ele, Jesus não chegou atrasado. Jesus chega no momento certo, na hora certa. Havia uma crença, meu amado, do próprio povo, da onde Lázaro foi enterrado, e que o espírito ia ficar até 3 dias sobre o corpo e depois ir embora. Então Jesus não chegou atrasado. Jesus não chegou atrasado hoje para dizer para mim e para você: tire a pedra hoje. Tira a pedra da superficialidade. Tira a pedra. Tira a pedra. E você sabe qual é a pedra que você precisa tirar. No caso de Lázaro, os sepulcros eram selados. Sabe por que com a grande pedra, queridos? Para evitar o mau cheiro. Você sabe o que eles faziam? O corpo ficava dentro daquela tumba por 1 ano. Depois de 1 ano, a família ia lá, retirava os ossos, colocava dentro de uma caixinha e colocava dentro de casa. Tira a pedra. Tirai a pedra. Terceira e última lição nesta noite, para mim e para você. Você crê nisso, meu amado? Você tem Jesus como suficiente na sua vida? Como único e suficiente Salvador, você tem certeza disso? Eu vou afirmar para você: você precisa convidar Jesus para a sua vida, você precisa tirar a pedra. Terceira e última lição, versículo de número 43. Queridos, o morto era enfaixado numa condição que ele não podia se mexer. O mais interessante que a mulher poderia enfaixar o homem, mas o homem nunca poderia enfaixar uma mulher. E acredita-se que as próprias irmãs de Lázaro vieram a passar essa faixa toda naquele corpo para manter todos os ossos no lugar certinho, para que não pudesse mexer. Olha o que Jesus diz no verso 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Crês nisso, meu amado? Você crê nisto? Você crê nessa suficiência de Jesus? Você vai observar que nem todos vão acreditar nisso. Versículo número 44, ele vai dizer: saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o. E desataram. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele.
Outros, porém, foram ter com os fariseus. Eles contaram os feitos que Jesus realizava. Queridos, eu não sei aonde você vai ser contado aqui. Daqueles que creram e daqueles que não creram. Jesus é suficiente. Curva a sua cabeça, por favor. Curve. Diz para Deus, diz para Jesus essa noite. Diz para Ele. Jesus, até hoje não, o Senhor não foi suficiente para mim. Jesus, até hoje o Senhor nunca foi suficiente no meu casamento. Fale para Deus, queridos. Esta noite você não pode, nem eu, podemos sair daqui não crendo nisso. São 7 milagres, onde Jesus afirma claramente quem Ele é. Paizinho, visita meus irmãos, visita o coração dos meus irmãos, Deus. Pai, visita o meu, visita o meu. Jesus, eu quero confessar, o Senhor é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada. O Senhor é suficiente. Eu creio, Jesus. Eu creio nisso. Eu creio em todos esses 7 sinais da suficiência de Jesus. Então eu oro, Pai, esta noite pela vida dos meus irmãos. Talvez nós estamos frequentando o Guabirotuba há 20, 30, 40. O Guabirotuba nem tem 40 anos. Mas quanto tempo nós estamos andando sem crer nisso, Pai? Deus, há 38 anos, aquele paralítico disse literalmente assim: ninguém me põe no tanque, ninguém me põe. Esta noite o Senhor diz: crê nisso, igreja. Crê, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito, vai para a tua casa. Se você ficou preso por 38 anos, Jesus tem a liberdade para você. Jesus nos quer como filhos e não como escravos. Jesus, talvez nós estamos pensando assim: nós morremos, Deus, o que vai acontecer conosco? O Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor é o único caminho. O Senhor é a única verdade. O Senhor é essa vida e vida eterna. Desce sobre esse lugar, Deus. Desce sobre esse lugar e contempla a oração dos meus irmãos, Deus. Contempla a nossa oração.
E que possamos nos humilharmos hoje diante do Senhor, dizendo: Senhor, até aqui eu não cria nisso, eu não cria, mas hoje saio daqui convicto que Jesus não é só o maior milagre, mas Jesus é suficiente para as nossas vidas. Leva-nos em paz, Pai. Leva-nos em paz para as nossas casas. Leva-nos, Deus, na convicção que o Senhor ordenou a vida, a bênção sobre as nossas vidas, para que a nossa vida pudesse reverberar dentro da nossa casa. Tira-nos, Deus, essa superficialidade de religiosos que muitas vezes carregamos. Então leva-nos, Pai, nessa convicção. Hoje eu afirmo, nessa declaração, eu convidei Jesus para a minha vida. Eu tirei a pedra que impedia de ver Jesus. E hoje eu saio para fora, nessa convicção que o que eu tenho, uma vida e vida em abundância. Então nos leva em paz, Pai. E que a maravilhosa graça que excede todas as outras graças venha sobre as nossas famílias, Deus, principalmente sobre as nossas vidas. 7 sinais completo, para que eu possa crer que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Deus te abençoe, vá em paz para a sua casa, mas não esqueça de responder isso. Você já tem Jesus? Jesus é suficiente para você. E que você possa continuar orando e meditando. 7 sinais completa. Jesus é suficiente. Deus te abençoe.